Gente, enquanto o Instagram está avisando as pessoas, eu peço para que peguem papel e caneta para anotar todos os insights, dicas de como criar um negócio digital do zero. Como que vai ser o esquema da nossa live? Primeiro, vou falar como criar um negócio digital do zero, clientes, né? Como atrair clientes, fazer dinheiro, dados de mercado e as perguntas que vocês me mandaram. Então é bem importante que vocês tenham papel e caneta para anotar isso, para começar a refletir como criar um negócio digital do zero, mesmo já tendo um emprego, para quem quer fazer uma transição de carreira, para quem quer fazer um dinheiro extra, que é sempre bom. Então, peguem papel e caneta, porque em respeito sempre às pessoas de fora e a nós também, claro, eu gosto de começar no horário, sem enrolação. Então, por que um negócio digital? Porque hoje em dia o dinheiro está no digital. Quem acompanhou aí um pouco da posse do Trump, gostando ou não, percebeu que ali tinham os grandes do digital, né? Da tecnologia, como Elon Musk, Mark Zuckerberg, do Google. Então, se eles estão aí no maior país do mundo, algo tem a ver. Quando eu comecei no digital, quer dizer, eu nem pensava em entrar no digital, minha mentalidade era totalmente outra, que eu nem tinha noção que podia fazer isso, não tinha inteligência artificial, era tudo muito mais difícil, tudo mais complicado. Então a gente era bem raiz fazer as coisas assim. Realmente, hoje a gente tem imagens que são geradas rapidamente pela inteligência artificial, você consegue criar roteiros, criar posts, consegue criar muita coisa, inclusive descobrir qual é o seu propósito de vida com a ajuda da inteligência artificial, como eu já falei na outra live. Tem prompts para isso que podem te ajudar a entender melhor isso. Mas aqui nós vamos começar a pensar sobre isso. Então, você já começou a pensar sobre isso, mas ainda não sabe o que fazer, qual ideia seguir? Então, vou começar a te dar algumas dicas. Quando eu estava super insatisfeita com a minha carreira, com tudo, não só com a minha carreira, mas com tudo na vida, o que eu comecei a observar? Que eu não estudava aquilo que eu trabalhava. Eu não fazia cursos, não lia livros, não fazia nada, só que era obrigada a fazer. Então, quando eu fiz MBA, óbvio, eu tinha que estudar alguma coisa, né? Fazer trabalhos, ler livros sobre a matéria, que era gestão empresarial. Mas, por minha vontade, não. Eu estudava sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, ferramentas para ter mais prosperidade, mais dinheiro, muitas outras coisas. O que é isso? Então, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Listar o que você gosta de estudar, o que você gosta de ler, o que você gosta de ver aqui no Instagram, o que você gosta, o que te atrai, qual é o assunto que você fica horas vendo, horas fazendo, o que você é boa, o que as pessoas falam, nossa, você é boa em fazer isso, quais são suas paixões, suas habilidades, sua experiência. Então, esse é o primeiro passo, você sentar e fazer uma lista de tudo isso. Eu leio livros eu vejo vídeos, vejo shorts aqui, vejo vídeos no YouTube desse assunto. Isso aparece muito pra mim. Nossa, todo mundo fala que eu sou boa em organização da casa, que eu faço bem doces, bolos, brigadeiros, que eu me visto bem, que eu gosto de bijuterias. Então, qual é o seu assunto preferido? O que as pessoas te admiram? O que você faria se não precisasse fazer dinheiro? Essa é a pergunta fundamental. Então, Paula, você faria de graça, se fosse possível, né, se a gente tivesse conta para pagar, constelação familiar? Faria. Você faria mentoria de transição de carreira, se fosse? Faria. São coisas que eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas a enfrentar os seus medos, a descobrirem o que está travando a vida delas. Eu gosto. Então, o primeiro passo é você descobrir isso, listar as suas paixões, as suas habilidades, o que você é boa, o que você se interessa. Não precisa ainda
criar o seu negócio. Primeiro você precisa descobrir que negócio você quer criar. Então, que você é boa, que as pessoas gostam, suas habilidades, qualquer coisa. Algo que você faz naturalmente. Depois que você fizer essa lista, você vai pesquisar. Quem faz isso? Como a pessoa começou? A pessoa é boa? O mercado precisa disso que eu tenho para oferecer? Aí vem as crenças limitantes que a gente está cansado aqui de falar. Ah, mas já tem muita gente fazendo isso. Não como você. Esse é o ponto principal. Pode ter muita gente fazendo isso, mas com a sua experiência, com a sua habilidade, com a sua forma de fazer, é só você. Tá? Esse seu conhecimento tem um valor? Com certeza sim. Você não precisa pensar em valores ainda, tá? É só assim, nossa, todo mundo fala, as pessoas pagariam por isso? Se tem gente vendendo, é porque tem gente que compra. E tem gente que tá comprando e não tá 100% satisfeito com aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço. E depois que você fizer todo esse reconhecimento, você vai validar com um pequeno grupo, com pequenas pessoas, poucas pessoas, quer dizer. Vamos supor que seja a organização de casa. Ali com o seu vizinho, algum parente, algum amigo. Olha, tô pensando em criar um negócio disso, você abre espaço para mim organizar essa casa, ou então eu tô pensando em fazer bolos para fora, posso te dar um pedaço para você experimentar e você ser sincero com o que você acha? Tô querendo vender bijuterias, o que você acha dessa? Ou roupa, enfim. Seja produto ou serviço, valide com um pequeno grupo, tá? Então, esse é o primeiro exercício que você vai fazer assim que acabar essa live. Então, listar suas paixões, habilidades, experiências, o que as pessoas falam que você é boa, pesquisar quem já faz isso, quais são as demandas do mercado digital. Já aproveita, anota suas crenças aí relativo a isso para poder já ressignificar isso. E depois que você já tiver essa ideia, tudo, você vai validar com um pequeno grupo. Então, no primeiro ciclo, é isso que você precisa fazer. É só isso? É. Paula, eu tô encalhada, não tô conseguindo fazer. Sugiro um processo de coaching. Ajuda muito. Eu fiz, tá? Na época... Ai, tá calor, né, gente? Tô morrendo aqui. Eu fiz um processo de coaching que me ajudou bastante. Era um processo básico de 10 sessões para eu começar a desenvolver a ideia e principalmente ter coragem e autoconfiança para dar esses passos. Por quê? A gente não tem apoio de quem está perto. Família, amigos, eles não querem que você faça isso, tá? Então, já tô avisando. Muito difícil alguém que tenha apoio. Nenhum dos meus clientes tiveram, eu não tive. Como tem aquela frase famosa, as pessoas só apoiam depois que dá certo. E aí isso não é apoio, é pegar carona. Bom, agora vamos para a parte dos clientes. Como atrair clientes? Então eu quero que você pense assim. Quando você quer saber de um restaurante, de um arquiteta, qualquer coisa do gênero, você fala assim para a pessoa, qual é o arroba, qual é o Instagram da pessoa, certo? Ou antigamente era, qual é o site da pessoa? Hoje em dia é muito mais aqui, porque as pessoas ficam muito mais tempo aqui do que no site, no Google. Então é óbvio que você tem que ter uma presença digital. Então, ou os seus clientes estão aqui ou na rede social vizinha, mas sempre, a maioria é aqui, tá? Produto ou serviço é aqui. Então ninguém mais fica perguntando, qual é o e-mail da pessoa, não, qual é o arroba, porque a pessoa quer ver quem é você. E já anota aí, pessoas compram de pessoas. Isso é bem importante. No final desse bloco eu vou
dar alguns exemplos. Então, para quem que você vai vender? Para quem quer comprar o seu produto ou serviço. Mas, qual é o problema? Às vezes, principalmente quando é serviço, você precisa educar o seu público. Não é só descobrir, é educar o seu público. Vou fazer em março uma live específica para isso, mas agora é bem importante você pensar assim. Os meus clientes estão no Instagram, no YouTube, no TikTok também, e eu preciso entender quem são os meus clientes. Então, é o básico. Eu vou vender o meu produto serve para homem, para mulher. Qual é a faixa etária que você atinge com o seu produto ou serviço? Você tem que ter o perfil do seu público, do que ele gosta, se ele, o que ele frequenta, que lugares ele frequenta. Você tem que pensar como seu cliente, porque não dá para vender para todo mundo. Então pensa em você. Você gosta de determinada loja. Talvez sua amiga, seu vizinho não goste dessa marca, não goste de determinada loja. Ela compra em outra loja que você também não gosta, não se interessa. Então cada pessoa tem um gosto e você precisa sim escolher qual é o seu público. Isso quer dizer, se por exemplo, seu público for feminino, e um homem quiser vender, comprar, você não vai vender? Claro que você vai. Mas você precisa criar o seu perfil aqui no Instagram, ter a sua presença digital para um determinado público. Então você vai pensar se é homem, se é mulher ou criança, né? Mas teria que ser os pais, qual é a idade, o que a pessoa pensa, quais são as dores, quais são os sonhos, que lugares que a pessoa gosta de ir, que filmes que ela assiste, para você gerar uma conexão. Isso é bem importante, gerar a sua conexão com o cliente em potencial, né? Para que você consiga mostrar o seu produto ou serviço. Vou dar um exemplo bem básico que aconteceu até outro dia aqui no meu condomínio. De segunda-feira tem uma feira que vende frutas, legumes, tem várias coisas. Tem gente que vende doce, tem bastante coisa, pastel, aquela coisa toda. E uma pessoa aqui do meu condomínio resolveu que ia vender um determinado doce. E um dia, eu nunca fui na feira, não costumo ir, porque não é o meu interesse. O que aconteceu? Gente, e é bom o doce da pessoa? Até as pessoas responderam, a gente comprou uma vez. Eu falei, porque é ruim? Não, porque ela não passa confiança. Então não é nem que o produto é bom ou ruim, mas a pessoa não transmitia confiança. Por isso que eu falei, pessoas compram de pessoas. Quanto mais conexão você tiver com o seu público, mais fácil vai ficar de vender, tá? Então é preciso sim ter uma presença digital. Mas uma presença digital não é só você criar um perfil aqui. É você estar todo dia, sim, com consistência, gerando conteúdo de valor para aquele determinado público, ensinando algo para a pessoa. Como que você pode fazer isso? Através de vídeos, de lives, de posts, de stories. Cada um tem a sua função. Então, recomendo um curso de marketing digital? Sim. Vou fazer uma live mais aprofundada sobre isso em março? Vou. Mas é importante agora, nesse momento, primeiro você entender que você precisa ter o produto e um perfil, tá? Vou ensinar mais pra frente, mais aprofundado, isso vou, mas um passo de cada vez. Então, já ter uma presença digital é importante. É onde muita gente empaca, porque as pessoas não têm consistência. Ai, mas que saco, eu vou ter que fazer todo dia. Se você quiser vender e eu ter um negócio digital, vai. Tem gente que demora mais tempo para ter um resultado, tem gente que demora muito menos tempo. Mas depende de cada um, de cada público, do conteúdo de valor que gera. As lives ajudam muito.
Vou dar um exemplo. Neste momento está acontecendo uma live que eu gostaria de estar assistindo. Gostaria. Vou assistir? Vou, porque eu sei que assim que ela sair, que ela acabar a live, ela provavelmente só vai deixar até o final do dia e ela vai deletar. E aí eu vou assistir. Então eu saio daqui e vou assistir a outra. Assim como as lives que eu tenho feito. O que acontece? Às vezes as pessoas não conseguem assistir ao vivo porque estão em outras lives, ou estão trabalhando, estão no trânsito, enfim, e assistem logo depois, assistem durante a semana, porque sabem que também depois eu vou tirar daqui. Então, a live ajuda bastante. Eu tenho medo. Vai com medo mesmo, tá? Não tem muito o que eu te falar, porque é fundamental. Muita gente não assiste ao vivo, mas assiste muito depois. Eu recebo muito feedback, recebo muitas perguntas depois. E para mim, isso depois sobra para uma plataforma que eu vou explicar no próximo ciclo. Mas é importante você ter uma presença digital. Por quê? Se você não consegue falar durante 40 minutos, 1 hora, ao vivo, sobre o seu produto, sobre o seu serviço, fica muito difícil alguém confiar em você. Então, os posts ajudam muito. As lives ajudam muito mais. A sessão 1 que eu faço de mentoria ajuda? Ajuda. Tudo ajuda. Mas é preciso que você faça. Tá? Então, vamos para o ciclo 3, que ainda tem bastante coisa pra gente falar e passar. Aí você deve estar pensando, tá, já sei o que eu quero vender, já sei qual é o perfil que eu quero e como eu faço para vender. O que eu vendo? É a primeira pergunta. Já sei que eu tenho que ter uma presença digital, não quero, mas já sei que pessoas compram de pessoas, já entendi tudo isso. Mas quais são os serviços que eu posso oferecer? Consultoria, mentoria, serviços de freelance. Isso, nossa, freelance tem muita gente que está começando, contrata, porque às vezes não sabe fazer copy, não sabe fazer um design de um post, não sabe fazer anúncio. Muita gente contrata. Então, você pode começar oferecendo esse tipo de serviço. Infoprodutos, e-books, bem legal. Cursos, também. Cursos online, workshops. Eu fiz vários workshops pelo Zoom durante anos. Hoje em dia eles fazem parte de uma mentoria, eles são até vendidos à parte. Então quem não assiste ao vivo paga. E ficam lá vendendo na Hotmart. E eu nem faço nenhum esforço para que eles sejam vendidos. Então eu gravo ao vivo e depois eu vendo. É assim que a gente monetiza. A mesma coisa essa live que você está assistindo agora. Ela é gratuita para quem assiste ao vivo. Depois ela sobe para a plataforma da Hotmart e faz parte de um curso chamado Despertar da Prosperidade. Ela é vendida. Eu poderia estar gravando sozinha, sem ninguém? Poderia. Mas eu prefiro ajudar as pessoas, assim como no início me ajudaram, né? Eu também assistia tudo que era gratuito ao vivo e fui começando dando passos. Porque às vezes a gente não tem dinheiro para investir num curso, numa mentoria. Então, essa é uma forma de eu continuar ajudando as pessoas e depois eu vendo porque eu tenho conta para pagar. Então, é uma forma também de você ajuda as pessoas, mostra a sua autoridade e depois você ganha dinheiro. Então, esse tipo de produto ajuda bastante. Você pode também promover o produto dos outros. Chama marketing de afiliados e você ganha uma porcentagem, uma comissão. Muita gente que você conhece aí no mercado faz isso. Começou assim, vendendo produtos dos outros. E-commerce, que você não precisa ter um estoque. Você pode vender pela Amazon, pelo Mercado Livre. Você não precisa ter um produto físico em estoque, tá? Então, tem uma pessoa muito famosa chamada Sabrina Nunes. Ela começou com R$50. O que ela fazia? Ela ia no Saara, que é um lugar no Rio de Janeiro, comprava bijuteria, tirava fotos com o celular, que na época dela era
bem simples, porque ela não tinha dinheiro para nada. Ela foi cortadora de cana até. E vendia, ela mostrava aqui no Instagram, as pessoas compravam, ela enviava, com o lucro ela ia lá, comprava mais bijuterias, tirava uma foto boa, mostrava o produto, mostrava para outras pessoas, enviava. Ela sempre está com alguma bijuteria bonita? Sim. Você que vende maquiagem, não vai sair para deixar o lixo sem estar maquiado. Eu já vi várias pessoas cometendo esses erros, não usando o produto, principalmente produto físico, obviamente, que vendem. Não dá. Não dá. Tá? Então é importante você que vende produto estar sempre com o produto. Se for roupa, bijuteria, maquiagem, então sempre, né, com aquilo. Então isso é bem importante. Então tem gente que começa muito pequeno e vai crescendo. Hoje ela tem uma rede enorme, tem muito dinheiro, tem vendedoras, treina pessoas. Hoje ela é muito grande, mas ela começou o negócio digital dela com R$50. Quando a gente começou até com menos. Por quê? Se você tem prestação de serviço, como no meu caso, tudo meu no começo era de graça. Eu não pagava nada, não fazia anúncio, fazia muito pouco de anúncio. No começo era bem baixo o valor do anúncio. Eu punha R$5 por dia, fazer um dia, porque eu já ficava desesperada. Então eu fazia tudo muito pouco. E-mail era tudo de graça. O Canva era de graça. Todos eram de graça. Hoje em dia eu pago tudo, mas antigamente, no começo, eu usava tudo que era gratuito. E tem muita coisa gratuita que você não precisa investir dinheiro. Então, você pode começar pequeno, deve, ir aprendendo e com o lucro, investindo e vendendo. Investindo, aumentando, daí, óbvio, quando você vai para umas coisas pagas, tem mais recursos, mas no começo era 100%, eu usava tudo gratuito, tá? Outra coisa que você pode vender, assinaturas e memberships. O que seria assinatura? Por exemplo, o Despertar da Prosperidade, que é esse curso que eu falei, ele é uma assinatura. Então, durante um ano, você consegue ter acesso àquele conteúdo. Tá? Tem mentorias que funcionam do outro jeito, eu tenho e-book, eu tenho todos. O que é legal você pensar em ter uma escala de produtos. Então, o meu produto mais barato é R$27 e chega a 4, 5 mil reais. 5 mil reais. Eu tenho uma esteira de produtos, então tem de 27, 97, 297, 1597, 997. Eu vou tendo uma esteira de produtos, então eu tenho produtos para todos os bolsos. Isso é legal você começar a pensar, mesmo se for produto, você tem um produto mais barato, produtos de entrada e produtos mais caros, porque tem gente que é mais caro. Por mais que eu faça a live de graça, o workshop de graça, sempre tem quem compre. Porque as pessoas não conseguem assistir coisas, elas não valorizam o que é de graça, então sempre vai ter quem compre, tá? Eu vou falar agora dos dados de mercado para vocês, vou responder as perguntas, daí se vocês tiverem mais perguntas, pode colocando aqui, que eu vou olhando e já vou respondendo. Melhor que quem quiser já colocar aí, eu vou respondendo, porque às vezes o Instagram dá uns paus. Então, foi feita uma pesquisa pela Deloitte, foi o último dado que eu consegui encontrar, fiquei procurando lá foi o portal da FGV, quem quiser procurar, tem lá no portal da FGV. E o último dado que eu tenho é de 2023, então óbvio que esse número já está bem maior. Que o setor do digital está avaliado em 250 bilhões de dólares. A projeção para 2027 é 480 bilhões de dólares, tá? Os brasileiros compram muito pela internet, sim, e esse número tem aumentado ano a ano, a porcentagem vem aumentando ano a ano muito. Então, quem não tem uma presença digital consistente vai ficar obsoleto, tá? Como eu disse lá no começo, as pessoas não procuram hoje em dia mais qual é o site, é qual é o arroba.
E eu vou contar uma particularidade minha. Se às vezes eu entro, quero ir num bar ou num restaurante, não tem um stories. O último post foi, sei lá, quanto tempo, eu já nem vou. Eu falo, gente, deve estar falido o restaurante, ninguém vai. Então, a mesma coisa com qualquer outro tipo de produto, tá? Ou serviço. Se a pessoa não atualiza, eu vou falar, gente, mas faz 2 meses que a pessoa sumiu, não posta nada. Eu não compro, tá? E eu compro muito pela internet. Muito. O que mais as pessoas vendem, os criadores de conteúdos? Vende muito pela Hotmart, sim, ainda é a maior plataforma. Eu vendo pela Hotmart, para mim é um pouco mais caro, sim, mas não dá problema. Outro dia eu vi alguns produtores de conteúdo que usam outras plataformas, que estava 15 dias fora do ar. Quer dizer, estava 15 dias sem vender. É um problema. Fora que eu imagino a quantidade de reclamação que ele devia ter, porque eu ia ser uma que, se não tivesse conseguido comprar ou acessar, ia reclamar. Então, às vezes o barato sai caro. Então, recomendo no momento a Hotmart, tá? Serviços financeiros e negócios, então canais de finança é um dos que é bem procurado. Ensino acadêmico, curso preparatório. Eu fui num evento do Wendel, um dos que mais me chamou a atenção, que era um palestrante que era bem nichado, que ele vendia um curso preparatório para policiais, para prestar concurso para ser policial. Eu achei bem coisa, e ele fazia muito dinheiro, tá? Para concursos, cursos de inglês, então vende muito. Então põe quem fala que o professor não ganha dinheiro, ganha sim, se tiver aqui, tá? Carreira e desenvolvimento pessoal é outro nicho muito, muito grande. Estou falando saúde e esporte, seja alimentação ou exercício físico. Pensa na pandemia. Muita gente assistia as lives, teve o Norton Mello, que foi pro livro do Guinness, acho que ele estava pleiteando 2 coisas, de tantas lives que ele fez consecutivas, então foi bem bom para ele. E quem ensina estratégia de marketing digital também é um nicho muito grande, tá? Como essas pessoas vendem, daí seriam aqueles infoprodutos, cursos, workshops, e-books. Então pensa na sua esteira de produtos. Sempre tenha em mente isso, tá? Que dados que você pode ter. Vamos lá para as perguntas que as pessoas me mandaram. Obrigada, Anitta. Obrigada. Vamos lá. Se vocês quiserem mandando pergunta, vamos colocando aqui. Preciso de muito dinheiro para começar um negócio digital? Não, eu comecei com nada, porque eu não tinha. Então, foi com nada. E como eu falei, a Sabrina Nunes começou com produto, ela começou com R$50. Então, tem gente que começa com nada, tem gente que começa com R$10, comprou só aquilo para postar e já vai vendendo, vai comprando, vai aumentando. Então, não coloca isso na sua mente, tá? Você não precisa começar. Eu sei que teve uma vez uma pessoa num curso que ela comprou um super celular, câmera e microfone, um monte de coisa, e não fez nada. Gastou R$8.000 no curso na época e não fez nada. O outro, que estava com um celular que não era um iPhone, com a câmera quebrada, colocou o celular preso num rolo de papel higiênico, fez não sei quantos milhões. Então, assim, cuidado, tá? Não se sabote logo de cara. Como escolho a ideia certa para o meu negócio digital? Veja suas habilidades, suas paixões, sua experiência, no que as pessoas falam que você é boa. É possível começar um negócio digital mesmo sem experiência? Sim, é possível. Eu recomendo que você veja vários vídeos, tanto aqui quanto no YouTube, participe de lives, siga pessoas, descubra quem é bom. Só vou dar um alerta. Para quem quiser fazer anúncio, aprenda como fazer anúncio. Porque eu conheço gente, foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu fui fazer um curso de marketing digital, que perdeu R$40.000
num anúncio porque não sabia fazer anúncio. E tinha contratado uma pessoa que disse que sabia. Vou tirar uma segunda história sobre isso, tá? Em 2023, eu perdi a minha conta aqui, que foi hackeada. Daí fizeram um anúncio horrível no meu nome, assim, nada a ver. Eu mesma denunciei. O que eu fiz? A primeira coisa que eu vi que eles estavam fazendo anúncio foi cancelar meu cartão de crédito. Porque aí não tinha mais como a pessoa conseguir gastar no meu cartão. Então, eu não tive nenhum prejuízo financeiro em relação a isso. E eu entrava, às vezes, como recuperar a conta, aqueles vídeos que tem. Tinha muita pessoa que assessorava, outras pessoas que tinham perdido 8, 10 mil reais porque não perceberam. Então, cuidado, aprenda a fazer anúncio. Tá? Se você for para esse lado, cuidado com quem você vai contratar, muito cuidado, porque tem muito hacker que pode derrubar sua conta e ficar fazendo anúncio na sua conta e você perder aí um bom dinheiro. Então, cuidado. Foi a primeira coisa que eu aprendi, foi essa. Como atrair meus primeiros clientes sem gastar com anúncios? Se eu usar estratégia orgânica, fazendo bons conteúdos, que é o que eu vou começar a falar na live de março. Porque não adianta eu falar agora em seguida, porque você primeiro precisa ter o que você vai fazer, para depois aprender essa outra parte, tá? Então, começa fazendo conteúdo de valor nas redes sociais. Hoje em dia, é óbvio que não é exatamente o que eu fazia quando eu comecei, né? Até porque eu perdi minha conta, mas foi mudando muito. Mas é teste, você tem que ir testando o que o seu público quer. Sugiro que vocês sempre façam um Reels, um carrossel e um post, uma foto, mais os stories, tá? Funciona. Mas por quê? Porque o Instagram gosta que você use isso. Então, sugiro que você vá usando os formatos que ele te dá. Quanto mais ferramentas você usar dele, melhor, que ele te ajuda a distribuir. Aí vai no orgânico. Preciso aparecer nas redes sociais para ter um negócio digital? Gente, essa é a pergunta que eu mais recebo. Sim, pessoas compram de pessoas. Lembra da história da confiança que eu falei. Você tem que aparecer. Eu não compro de quem eu não conheço. Como saber se a minha ideia realmente pode dar certo? Testando. Eu mudei várias vezes? Mudei. Não tem problema. Eu fui corrigindo a rota, tá? Mas você tem que testar. Você não pode ter medo de testar, senão você já perdeu, já fracassou. Quanto tempo leva para um negócio digital começar a dar certo? Depende do nicho, depende do seu esforço, depende da sua dedicação. Como vender sem parecer insistente? Educando a sua audiência, mostrando que ela tem um problema e que você tem a solução para o problema dela. Mas para isso, você precisa conhecer a sua audiência, que foi o que eu falei no ciclo 2, tá? E que eu vou aprofundar em março, lembrando disso. Preciso ter um site para começar? Não obrigatoriamente. Porque a própria Hotmart ou outras plataformas, você consegue criar uma página de vendas. Não necessariamente, tá? Como definir o preço do meu produto ou serviço digital? Depende. O que depende? Por exemplo, o e-book, a pessoa não vai falar comigo, então ele é baratinho. Ele vende R$27. Esse produto Despertar da Prosperidade não tem a minha presença. Então, também é um produto do valor baixo. E também tem uma assinatura de 1 ano. Os produtos que eu vou estar um a um são mais caros, porque depende da minha hora. Então tudo depende disso. O que mais? Depende do seu conhecimento, depende das suas crenças limitantes, de quanto vale. Então às vezes as pessoas falam, mas tem gente que cobra constelação por um valor X. Falei, faz com a pessoa, todas voltam. Por que eu cobro um valor que até uma pesquisa de 2020 e pouco, ainda o meu valor é abaixo? Porque eu tenho várias formações em constelação familiar, eu faço da água, de bonecos, de pessoas, tenho especialização em dinheiro, tenho especialização para empresa, já li
quase todos os livros que tem no Brasil do Bert Hellinger, tem gente que não leu nenhum, mal tem uma formação. Então eu não posso cobrar o mesmo. Seria injusto comigo, com o meu conhecimento, com um monte de coisa. Então, cuidado com o preço. E também, se é muito barato, as pessoas acham que é ruim. Como me diferenciar da minha concorrência? Tenha um posicionamento claro. O que você gosta, o que você estuda, se posicione. Tenha autoconfiança. Você precisa passar confiança para as pessoas, que você tem conhecimento, que você pode ajudar aquela pessoa e que você já passou por aquilo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma mentoria chamada Liberte-se, que é a minha experiência desde 2008, vou por 2008, mas começou antes. Mas é o que eu lembro que eu contratei uma pessoa para isso. Mas eu já estudava há muito tempo. É baseada na minha experiência de vida. É a que mais vende? De longe. Eu já modifiquei ela algumas vezes? Sim, eu fui aperfeiçoando, eu fui colocando mais coisas, eu fui moldando ela. Hoje ela está na Hotmart, então ela tem muito mais conteúdo do que ela tinha quando ela começou. Então, óbvio que o preço é bem diferenciado de quando ela começou. Mas é a minha experiência. Então, as pessoas adoram, as pessoas têm ótimos resultados. Tanto homens quanto mulheres. Apesar do público ser mais feminino, tem homens que fazem também. Então, qual é a sua experiência? Foi uma das primeiras coisas que eu falei lá no começo, tá? Quais erros comuns que devo evitar ao começar um negócio digital? Querer vender antes de construir uma audiência. Não validar a ideia antes de investir. Então, quando eu fiz a formação em coaching, eu aprendi a ferramenta num dia, no outro dia eu aplicava. Aprendia no dia, outro dia eu aplicava com uma pessoa. Então eu fui fazendo assim, sem medo. Eu ia aplicava e fazia. A mesma coisa com constelação, mesma coisa com todos os cursos que eu fiz, eu fazia e aplicava. Não adianta só fazer o curso, tá? Então você tem que validar. Não ter clareza do público-alvo e falta de consistência na produção de conteúdo. Lembra que eu falei da presença digital. Como lidar com o medo de falhar? Gente, falhar faz parte do processo. Você errou, apaga. Você não gostou do post, deleta. Você não gostou do stories, deleta. Falhar você vai. Graças a Deus que eu errei várias vezes, porque eu tive a chance de corrigir e de aprender. Então, não tenha medo. E que se os outros falarem, todo mundo erra, gente. Esquece. Dá para conciliar um negócio digital com um emprego formal? Dá. E eu tenho uma cliente que tem 3 filhos, casada, tem um negócio digital, tá indo muito bem, faz mentoria comigo, tem um trabalho fixo e dá conta de tudo, tá? Então, sem desculpas. E tenho cliente solteira que não tem nada disso e que não dá conta de nada. Então, depende da sua disponibilidade, disposição para fazer dar certo. Como manter a motivação quando os resultados demoram a aparecer? Os resultados demoram para aparecer? Sim. Às vezes sim. Mas você tem que persistir. Muita gente que hoje você está aqui demorou 10 anos para dar certo. Um dos maiores vendedores da Hotmart, que é o Wendel Carvalho, ele demorou 10 anos para dar certo. Mas ele não desistiu. Então você tem que ter consistência. Tem consistência em fazer live, consistência em fazer post. Consistência. Esse é o segredo, tá? Ah, mas não vai aparecer ninguém. Tudo bem. Você vende depois. Vai gravar e vai vender. Todo mundo fez isso. Sem problema. A minha mentora, que foi a primeira mulher da América Latina a fazer 1 milhão em 7 dias, que a gente fala 7 em 7, ela fazia um evento, tinha 7 pessoas, sendo que 4 pessoas eram mãe, amigas, não sei o que, só 3 que era. E o ano passado, retrasado, ela palestrou em Portugal para não sei quantas mil pessoas, palestra nos Estados Unidos, palestra pelo mundo.
mas ela começou, tá? Qual o primeiro passo para dar agora mesmo? Defina a sua ideia, qual é, crie um Instagram. Uma coisa que muitos me perguntam, eu tenho que ter um novo Instagram, um pessoal e um profissional? Depende do que você for fazer. Se você for vender roupa, sim. Se for um serviço, não, tá? Eu tenho um só. No começo eu tinha 2? Tinha. Foi um erro? Foi. Então, por isso que eu tô falando que é melhor ter um só. O que as pessoas vão pensar? Supera. Supera isso. Dane-se o que as pessoas vão pensar. Isso não é um problema. Agora, se você tem ainda um serviço, CLT, que talvez não seja legal porque tem pessoas do seu trabalho, crie outro. Depois você migra, fica só curto. Mas é importante. Outra coisa bem importante, que eu tinha 0 seguidores. Quando eu perdi minha conta, que eu tive que começar de novo, eu também tinha 0 seguidores. Eu tinha um link pra pessoa falar comigo. Não tinha ninguém ainda. Eu tava começando, mas já tinha um link pra pessoa. No começo era pro WhatsApp, hoje em dia não, é pro site que tem vários links, tem todos os produtos e serviços. Mas tenha um botão, senão você nunca vai vender, tá? Pode ter 0 seguidores na sua conta, mas tenha um botão que vá pro seu WhatsApp, que vai para uma página de vendas, que vai para algum lugar para a pessoa te conhecer melhor, que vai para o seu canal do YouTube, não sei, mas tenha um botão, tá? Não esqueça disso, porque um monte de gente tem um monte de coisa e não tem um botão no link da bio para ir para algum lugar para a pessoa falar com você. A pessoa dificilmente aqui manda mensagem. Eu recebo algumas hoje em dia, tipo, com as perguntas, mas é bem difícil, tá? Tem ali um link para a pessoa falar com você. Mais alguma dúvida? Alguém tem mais algumas perguntas? Vamos ver. Quem que me perguntou? A próxima live sim, a semana que vem. Só não vai ter live na terça-feira de carnaval. Porque eu sei que muita gente não vai estar. A próxima live é sim dia 18. Eu vou postar aqui para vocês qual é a live, tudo direitinho. Então, se surgirem algumas dúvidas, amanhã eu coloco uma caixinha de perguntas e vocês podem me mandar as perguntas. Daqui a pouco eu já vou colocar para a próxima live e vocês podem já começar a me mandar perguntas, como sempre, porque ajuda bastante. Eu sei que quem não tem coragem de mandar perguntas, vocês ajudam as outras pessoas que não têm coragem de fazer isso ainda. Então, obrigada pela presença e até terça-feira que vem.